A luz da tarde entrava pelas altas janelas da mansão Montgomery, enquanto Jonathan Montgomery, viúvo de 35 anos, lia no seu escritório o e-mail de demissão de sua 7ª babá em 6 meses. Cada mensagem trazia variações do mesmo tema. Seus trigêmeos de 5 anos, Mason, Lucas e Carter, eram simplesmente demais para qualquer pessoa lidar. Jonathan entendia a frustração delas. Desde que sua esposa Claire morrera num acidente médico 2 anos antes, os meninos haviam se tornado cada vez mais difíceis de controlar. O que antes era rivalidade comum entre irmãos se transformara num caos coordenado que parecia projetado para testar os limites de qualquer cuidador. Os trigêmeos eram inteligentes, criativos e cheios de energia, mas haviam aprendido que juntos podiam sobrecarregar qualquer figura de autoridade. As babás anteriores haviam desistido após incidentes com tinta no teto, guerras de comida estratégicas e elaboradas tentativas de fuga dos quartos que impressionariam mágicos profissionais. Quando Jonathan pensava em publicar outro anúncio para a vaga que começava a parecer amaldiçoada, sua governanta, Sra. Patterson, bateu à porta. Sr. Montgomery, há uma jovem na porta perguntando sobre a vaga de babá. Ela viu o anúncio online e gostaria de falar com o senhor. Jonathan suspirou, imaginando quanto tempo essa candidata duraria. Você explicou sobre o histórico dos meninos com cuidadores? Mencionei que o cargo era desafiador, mas ela disse que ainda estava muito interessada em conhecer as crianças. Mande-a entrar, mas devo avisá-la antes que conheça os meninos. A Sra. Patterson voltou minutos depois, com uma jovem de uns 25 anos, cabelos loiros longos, blusa branca simples com elegância discreta que sugeria profissionalismo e calor. Nos braços carregava uma criança de cachos com cerca de 18 meses. Sr. Montgomery, disse ela estendendo a mão com confiança. Sou Emma Sullivan. Obrigada por me receber em tão pouco aviso. Jonathan apertou sua mão, notando que mesmo com a criança seu aperto era firme e seu comportamento calmo. Senhorita Sullivan, serei honesto desde o início. Esta posição provou ser extraordinariamente difícil. Tenho trigêmeos de 5 anos que afastaram 7 babás experientes nos últimos 6 meses. Entendo, respondeu Emma. A Sra. Patterson mencionou que as crianças passaram por desafios significativos. Lamento pela perda da mãe deles. Jonathan ficou impressionado com seu foco imediato nas necessidades emocionais das crianças. Posso perguntar sobre sua experiência com crianças? Cuido de crianças minha vida adulta toda, disse Emma ajustando a criança nos braços. Esta é minha filha Sophie. Seu pai foi embora quando nasceu, então somos só nós duas há 1 ano e meio. Antes de Sophie, trabalhei como professora de pré-escola e monitora de acampamento. Senhorita Sullivan, aprecio seu interesse, mas meus meninos não são crianças típicas. Formaram o que só pode ser descrito como movimento de resistência contra a autoridade adulta. São inteligentes o bastante para coordenar esquemas complexos e persistentes para desgastar até os cuidadores mais experientes. Emma sorriu com compreensão, não preocupação. Sr. Montgomery, seria possível conhecer os meninos? Crianças costumam se comportar diferente quando se sentem ouvidas e compreendidas, não controladas. Jonathan, intrigado apesar do ceticismo, concordou. Muito bem, mas aviso que provavelmente já estão planejando a próxima campanha. Como se fosse sinal, ouviram-se passos e sussurros animados no corredor. Jonathan abriu a porta, encontrando seus 3 filhos agrupados, claramente tendo ouvido tudo. Mason, Lucas e Carter Montgomery eram idênticos, mas com personalidades distintas. Mason, o líder não oficial, avançou confiante. Lucas, o estrategista, ficou para trás, avaliando a nova adversária. Carter, o mais emotivo, parecia curioso, mas cauteloso. Meninos, esta é a senhorita Sullivan. Está interessada na vaga de babá. Os trigêmeos trocaram olhares eloquentes que Jonathan conhecia bem. Geralmente prenunciavam desastres criativos. Mas Emma surpreendeu a todos ao se ajoelhar à altura deles, ainda com a Sophie, e falar diretamente. Olá, Mason, Lucas e Carter. Ouvi que são muito inteligentes e bons em trabalhar em equipe. Impressionante para crianças de 5 anos.
Mason, o porta-voz, perguntou: vai nos obrigar a dormir, comer verduras e fazer coisas chatas como as outras babás? Depende, respondeu Emma séria. Acham que sonecas, verduras e atividades são sempre chatas? Sim, disseram em coro. Então temos um problema, pois parte do meu trabalho é garantir que descansem, se alimentem e se desenvolvam. Mas talvez possamos achar formas mais interessantes. Lucasceticismo. Todas diziam isso, mas só queriam que ficássemos quietos. Entendo porque seria frustrante. Vocês têm muita energia e criatividade, e deve parecer que adultos sempre querem impedi-los de usar isso. Carter, até então calado, aproximou-se. Por que tem um bebê? Esta é a minha filha Safi. Não tem pai em casa, então vem comigo trabalhar. Isto os incomodaria? Os três se olharam, comunicando-se silenciosamente, como só irmãos conseguem. Então Mason falou pelo grupo. Nós também não temos mais mãe. Talvez Sophie possa ser nossa irmãzinha. Jonathan sentiu a garganta apertar ao ver seus filhos responderem a Emma com mais abertura que a qualquer cuidador em meses. Meninos, disse Emma gentilmente, quer me mostrar a casa e contar sobre seus jogos favoritos? Na hora seguinte, Jonathan observou de longe enquanto Emma percorria a casa com seus filhos. Ficou maravilhado. Em vez de tentar controlar sua energia, Emma ouvia seus planos elaborados e os ajudava a pensar nas consequências. Quando Mason explicou como reorganizaram os livros da biblioteca por cor, Emma perguntou: isso exigiu muito planejamento. Mas o que aconteceu quando seu pai precisou de um livro específico? Quando Lucas descreveu suas fugas do quarto, ela perguntou: vocês resolvem problemas muito bem. Mas o que acham que seu pai sentiu ao não encontrá-los? Quando Carter mostrou como redecoraram o banheiro, Emma admirou sua criatividade, mas perguntou: onde seria melhor expor a arte sem danificar a casa? Ao final do tour, os meninos não só conversavam com Emma, mas a incluíam em seus planos. Senhorita Sullivan, disse Jonathan de volta ao escritório, qual seu segredo? Meus filhos não respondiam assim a ninguém desde que a mãe morreu? Emma acomodou Sophie no colo e respondeu: Senhor Montgomery, seus meninos não se comportam mal por serem maus, mas por serem inteligentes e se sentirem impotentes e ignorados. Aprenderam que só conseguem atenção adulta com ações dramáticas. O que sugere? Dar-lhes formas adequadas de usar inteligência e criatividade, envolvê-los em decisões sobre seus cuidados, ajudá-los a entender como suas ações afetam os outros. Jonathan pensou e perguntou: se eu a contratar, qual seria sua abordagem? Estabelecer expectativas claras com eles, participando das regras para se sentirem donos, não ressentidos. Canalizar sua energia para projetos desafiadores intelectualmente e fisicamente. Ajudá-los a entender que família significa considerar como suas ações afetam os outros. E acha que isso funcionaria com crianças que derrotaram 7 babás experientes? Emma sorriu olhando para os trigêmeos na porta. Sr. Montgomery, seus meninos não foram derrotados por babás. Derrotaram babás porque são inteligentes o bastante para saber que aquelas cuidadoras não os viam como indivíduos com pensamentos e sentimentos válidos. 6 meses depois, Jonathan estava no mesmo escritório, mas a casa se transformara. Riso e atividades produtivas substituíram o conflito e caos. A abordagem de Emma superara expectativas. Os trigêmeos se jogaram em criar regras domésticas, planejar atividades educativas e assumir tarefas apropriadas à idade. Mais importante, passaram a ver Emma não como adversária, mas como aliada que respeitava sua inteligência enquanto a ajudava a usá-la construtivamente. Sophie tornara-se uma irmãzinha, e cuidar dela ensinou-lhes empatia e gentileza que nenhum sermão conseguiria. Emma, disse Jonathan enquanto ela ajudava os meninos num projeto de ciências, você deu a meus filhos algo que temia terem perdido para sempre. O que seria? Senso de família. Ajudou-os a lembrar que podem ser inteligentes, criativos e energéticos enquanto permanecem compassivos e atenciosos.
Emma sorriu vendo Mason ajudar Sophie com blocos enquanto Lucas e Carter construíam uma torre. Sr. Montgomery, seus meninos não foram maus. Eram apenas crianças precisando se sentir valorizadas e compreendidas. E você? Sente-se valorizada e compreendida aqui? Emma olhou ao redor da casa que se tornara lar para ela e Sophie, onde não era apenas funcionária, mas parte integral de uma família que a escolhera incluir. Sinto que encontrei exatamente o que procurava, mesmo sem saber. O que seria? Um lugar onde ser mãe solteira não era limitação, mas experiência que me qualificava melhor para entender crianças. Onde minha filha podia crescer cercada de amor e risadas. Onde eu podia usar minhas habilidades para ajudar crianças a prosperar, não apenas sobreviver. Enquanto o sol da tarde se punha atrás da mansão, dourando a sala onde 4 crianças brincavam sob o olhar atento de 2 adultos que aprenderam que as melhores famílias nem sempre nascem. Às vezes são criadas por pessoas que escolhem cuidar umas das outras. Jonathan refletiu sobre como a sua compreensão de paternidade mudara radicalmente. O milionário que achara que precisava contratar alguém para controlar seus filhos incontroláveis, descobriu que, na verdade, precisava de alguém que o ajudasse a entender que seus filhos não precisavam ser controlados, precisavam ser ouvidos, respeitados e ter canais adequados para sua energia e inteligência notáveis. Às vezes, a tempestade perfeita não é um desastre a ser enfrentado, mas uma força da natureza que varre o que não funciona, para abrir espaço para algo belo e novo.